Queridos irmãos, tudo bem? Bom dia. Alegria de nós estarmos nessa manhã com a responsabilidade de estudarmos a Palavra de Deus, estudo da EBD, Escola Bíblica Dominical. Agradeço o convite da nossa diretora irmã Esté, da nossa igreja, nosso pastor Edgar. E convido você, meus irmãos, para nós estarmos aqui pensando nesse tema tão precioso desse estudo, que ele está baseado em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2 e no capítulo 3, e que traz esse tema, o exercício do ministério pastoral. Eu sou o pastor Elias e com alegria estou aqui para nós estarmos conversando, aprendendo um pouco, estudando, tirando alguns ensinamentos preciosos da palavra de Deus. E quem é que está aqui para nos ensinar? O apóstolo Paulo, a sua vida, irmão. Quanto esse homem deixou um legado extraordinário de ensinamento, de vida transformada. E esse é o papel da igreja hoje, nesse tempo, irmão. E nós estarmos pensando nisso e vivendo esse tempo de tal forma que ele seja útil à vida da igreja, à vida do nosso pastor, né? Estamos falando do nosso pastor Edgar, que há tanto tempo vem carregando esse ministério com a força, com toda a dedicação, e nesse tempo já chegando o final e já passando o seu bastão para outro pastor, nosso pastor Kleibel. E nós louvamos a Deus, irmãos, por esses homens que têm se dedicado a sua vida ao ministério pastoral. Que responsabilidade, irmão. Que nós tenhamos um olhar sensível, um olhar de acolhimento, de tratamento, de apoio, de amor, de dedicação, para que esse homem possa exercer esse ministério nobre, irmão, que é o ministério pastoral. Que desafio. Eu não vou ler esse texto todo, irmãos, capítulo 2 e 3, mas eu quero ler apenas o texto áureo, que está em 1 Tessalonicenses 2, versículo 9. E diz bem assim, meu irmão, na minha versão: porque vos recordai, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Irmãos, que coisa extraordinária. Porque vos recordais, irmãos, do vosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Irmãos, quantos de nós temos muitas vezes medido isso, não é? Quantos irmãos que estão nessa expectativa? E o apóstolo Paulo, ele deixou claro, irmão, ele labuta dia e noite, mas o que importa, a prioridade, irmão, é que o evangelho seja pregado, que vida seja transformada, pessoas entendam qual é o propósito do evangelho de Cristo. Então, irmão, que nós possamos nessa lição aprendermos alguma coisa extraordinária para a nossa vida, que a vida desse homem, irmão, influencie a cada um de nós, entender e ser sensível ao exercício do ministério pastoral. Creio que todos nós, irmãos, somos pastores, somos líderes, cada um de nós somos um pouco de cada coisa nesse tempo. Mas assumir essa responsabilidade, irmão, diretamente, é algo além de tudo isso que nós pensamos. Muitas vezes nós temos dificuldade, irmão, em conviver e lidar com pouquíssimas pessoas. Muitas vezes dentro da nossa casa, irmão, nós não conseguimos lidar. Temos muitas dificuldades. Imagina uma igreja
independente da quantidade de pessoas, irmão. Aonde tem pessoas, tem problemas. Tem lutas, tem dificuldade. E se nós não tivermos totalmente predisposto a abrir mão do nosso eu, do nosso ego, irmão, para estarmos olhando o outro, o diferente, nós vamos ter problemas. Isso aí não é novidade para ninguém. E temos que ter essa sensibilidade, essa consciência por Cristo, irmão, por Cristo. E essa introdução, irmão, dessa lição lindíssima, muito bem elaborada. Não temos tempo de focar muita coisa, irmão, porque esse conteúdo já é extraordinário. Creio que vai ser relevante na minha vida, na vida de cada um ouvinte. Você que estiver acessando os canais da igreja, você é muito bem-vindo, você é muito especial para a nossa igreja, tá bom? Então, irmãos, ele fala aqui, o apóstolo Paulo, na sua dor, no seu sofrimento, nas suas lutas, né? Os capítulos 2 e 3 da primeira carta enviada pelo apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, apresenta os detalhes do ministério paulino desenvolvido entre os tessalonicenses em meio à luta, fadiga e vitória. Também aborda o desejo do apóstolo em poder voltar àquela cidade e alegrar-se, acompanhando dois irmãos da fé, após receber a notícia da igreja trazida por seu discípulo Timóteo. Irmão, o apóstolo Paulo teve um momento que ele teve a consciência de que ele precisava se conter, parar. Irmãos, eu estou sobrando aqui, eu preciso que outro vá. Eu quero que você entenda, irmãos, que há um momento de nós avançarmos e um momento de nós pararmos. E o ministério pastoral não é diferente, irmão. Quantas vezes que nós queremos abordar tudo e fazer tudo. Não delegamos poderes a outro. E aí, muitas vezes, o trabalho é prejudicado por falta de uma estrutura, de uma base, irmão, onde que ela possa ser atingida, não com tudo que eu sei que eu tenho, mas que existe muitos outros caminhos para somar, para que esse evangelho seja pregado e vida seja alcançada. E a fundação da igreja de Tessalônica ocorreu durante a segunda viagem missionária, Atos 17, de 1 a 9, em meio a fortes lutas e perseguições. A saída de Paulo e sua comitiva na cidade de Tessalônica foi brusca e forçada em meio à perseguição. Como não pôde mais retornar, envia Timóteo, irmão, para ajudar os novos irmãos da fé, para saber como estava a novel igreja, trazendo notícia para ele que aguardava em Corinto após passar por Atenas e pregar o evangelho aos atenienses. Irmãos, nós vemos a grandeza desse homem, irmão. No momento que ele não pôde seguir mais, que ele foi impedido, irmão, por perseguições, por luta, por dificuldade, mas ele deixou alguém cuidar. Ele não abandonou a igreja, irmão. Quantas vezes que eu não vou porque tem outro para fazer por mim. Irmão, não é dessa forma. A igreja depende de todos nós, irmão. E o apóstolo Paulo, quantas vezes que nós falamos, não, eu já estou cansado dessa liderança, eu vou deixar. Irmão, então prepare outro para assumir teu lugar. Quantas vezes, irmão, que nós não temos esse cuidado? Nós julgamos qualquer um, chega aí, líder de competência, irmão. Não por competência. E nós precisamos entender, meu irmão, que o trabalho de Deus não se faz dessa forma. Precisamos entender, aprender com o apóstolo Paulo. Ele preparou Timóteo para ir cuidar daquelas ovelhas, daquela igreja novel. Igreja iniciando, criança ainda, irmão. Mas ele preparou o apóstolo Timóteo para estar dando assistência e ele ficou na ansiedade esperando o resultado, irmão, daquilo que ele programou para fazer. Diante das notícias recebidas, o apóstolo é motivado a escrever a epístola. O capítulo 3 das primeiras cartas mostra detalhe dessa ida de Timóteo à cidade de Tessalônica.
o retorno dele até onde Paulo se encontrava, originando em seguida o escrito da primeira carta. Irmãos, nós vemos aqui a ansiedade de Paulo, de receber notícia, irmão, do apóstolo, motivado a escrever essa epístola. Então, meus irmãos, nós vemos o quanto que se nós não pudermos fazer, nós temos que enviar alguém para fazer. E sabemos que tem muitas pessoas que podem fazer. E nesse início, irmão, nessa texto introdutório de 2, de 1 a 7, o apóstolo inicia a segunda capítulo da carta enviada à igreja de Tessalônica, ressaltando sua estada entre eles, mesmo em meio a grandes lutas, enfrentou na região macedônica, na obra de plantação de novas igrejas como Filipe e em Tessalônica. Irmão, se nós não tivermos essa consciência, irmão, nós estamos aí estudando algo extraordinário da Convenção Batista Brasileira, de missões nacionais, pequenos grupos multiplicadores. Como nós precisamos, irmão, de lançar pequenos grupos de líderes, de liderança, irmão, para que alcance locais, alcance pessoas, irmãos, que não têm sido alcançadas. Muitas vezes a igreja não tem como ir, mas nós podemos lançar, irmãos, pequenos grupos para estarmos levando essa palavra, essa mensagem, tratando de pessoas, construindo líderes, para que eles possam ir. Irmão, quantas vezes que eu não posso ir em um determinado local, mas outras pessoas, irmãos da igreja, eles podem ir, irmão. Eu não posso sair daqui, talvez, ir lá em cima numa comunidade, mas nós temos pessoas próximas que podem fazer. E isso é pequenos grupos multiplicador. Isso é igreja primitiva, meus irmãos. E nós temos aí esse sonho de estarmos trabalhando nessa área e implantando isso na igreja do Senhor Jesus. Isso é o papel, é o ministério pastoral. Esse é o dever da igreja. E nós pretendemos, irmãos, com a autorização do nosso pastor, dos nossos líderes, nós estamos trabalhando nessa direção para que isso possa ser bênção na vida da nossa igreja. Destaca-se, não foi em vão a visita para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Apesar das lutas que passaram, Deus deu ânimo à comitiva missionária para testemunhar da obra de Cristo na cidade por onde passaram. A semente plantada germinaram. E bom, essa é simples assim. Creio que todos nós podemos lançar uma semente, mas nem todos nós podemos ir lá e tirar o mato. Nem todos nós podemos ir lá e regar. Muitas vezes nós estamos de passagem, irmão. Mas tem uma outra equipe, irmão, outros Timóteos desse tempo, para estar cuidando, zelando, orientando, ensinando, capacitando, irmão. Não vejo outro caminho para nós estarmos avançando na grande comissão, de levar a mensagem, de tratar, de pregar o Evangelho de Jesus. Há tantas vidas que carecem. Paulo explica a procedência e motivação de exortar, da exortação feita aos irmãos de Tessalônica. Ressalta que testemunha com o intuito de agradar a Deus, que sonda os corações. Ainda destaca que poderia requerer ajuda ao sustento dos irmãos, que seria algo justo, mas não os fez para não trazer mais peso para eles. Irmãos, nós vemos muitas vezes quanto que nós precisamos, muitas vezes, abrir mão de direitos, irmão. Muitas vezes nós achamos que esse direito é meu.
eu estou aqui há mais tempo, eu mereço mais, eu sei mais, eu preciso mais. Irmão, o apóstolo Paulo, ele abriu mão. O que importa para ele é que vidas fossem alcançadas para o reino de Deus. Ele não estava preocupado, irmão. Até aquilo que ele tinha direito, ele abriu mão, para que isso não fosse um peso para aquelas pessoas, irmão. E muitas vezes nós exigimos tanta coisa. Queremos, né, ser reconhecido e estar no meio, né, sempre na vitrine. E não foi isso que o apóstolo Paulo nos ensinou. E nós, como líderes, irmão, da Igreja de Jesus, precisamos ter essa consciência. É possível ver a atitude de Paulo e dos membros de sua comitiva em não agir como desonestidade, engano, bajulação, ganância, busca de honraria humanas, servindo como exemplo para aqueles que atuam na Igreja de Jesus Cristo no tempo presente. Irmão, não importa. Nós não podemos querer, irmão, estar buscando tanta coisa. Muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Porque nós estamos preocupados, irmão, muitas vezes com aqueles de dentro. Mas Jesus nos chamou para nós sairmos das quatro paredes. E muitos de nós, muitas vezes nós estamos preocupados com o intra, dentro. Irmão, mas o Jesus nos chamou para nós irmos aos confins da terra e buscar outras vidas. Nós já fomos alcançados, irmão. Nós já estamos dentro da igreja local. Nós já estamos aqui, nós já estamos recebendo. Mas nós temos que pensar naqueles que um dia nos trouxe também. Precisamos de buscar outros, irmão, para que esteja ocupando um espaço precioso dentro da igreja. E esse mesmo espaço sendo ocupado, ele tem a probabilidade de avançar ainda mais e buscar outros e outros e outros. Que Deus nos coloque no nosso coração essa sensibilidade de apoiar o nosso líder, o ministério pastoral da igreja, para que essas estratégias sejam ensinada, preparada, estruturada, para que o evangelho alcance, irmãos, muitas vidas, alcance corações fora das quatro paredes da igreja. Paulo finaliza, irmão, a parte introdutória da segunda seção da carta, usando ilustrações de atitude dos missionários, comparando-os a uma mãe no cuidado para com seu filho. Classifica-os como pessoa que cuida, que alimenta, nutre seu filho na fé. Como uma mãe, Paulo cuidou de seu filho espirituais, com carinho, com gentileza e ternura. Irmão, como nós estamos precisando de pessoas que respeitem o outro. Irmão, quantas vezes que nós estamos jogando fora os de dentro, irmão, e estamos trazendo outros para... Estamos nos preocupando em buscar outras pessoas. E muitas vezes nós estamos machucando os de dentro, irmão. Porque muitas vezes não são motivadas, não são cuidadas, não são tratadas com gentileza, com ternura, com carinho. Irmãos, ele foi muito feliz nessa experiência, nessa ilustração. Como uma mãe, Paulo cuidou de seus filhos espirituais, com carinho, com gentileza e ternura. Como nós precisamos disso, irmão. Olhar nos olhos, irmão. Saber qual é a sua dor, teu sofrimento. Que não existe um que não tem, irmão. Todos nós temos telhado de vidro, irmão. E muitas vezes nós chegamos dentro da igreja com tristeza. Porque, irmão, nós vemos pessoas à procura de bajulação, à procura de tapinha nas costas, irmão. Mas não está preocupado com os pequeninos, com aqueles que estão mais sofrendo, irmão. Aqueles mais simplesinhos da igreja. E eu vejo, irmão, quanto que nós, como líderes, precisamos rever, ter sensibilidade no trato, irmão, com tantas vidas que carecem de cuidado e zelo.
E a segunda parte, irmão, no 1 Tessalonicenses 2, de 8 a 12, ele traz, o apóstolo, segue descrevendo o tipo de cuidado pastoral dado ao irmão da igreja de Tessalônica. Procure lembrá-los dos seus procedimentos para com ele, em trabalho, fadiga, noite e dia, com o intuito de lhe anunciar o evangelho. Irmão, não importa. Muitas vezes não, eu só posso fazer tal dia, tal hora, eu vou olhar minha agenda, irmão. Mas é noite e dia, com sofrimento ou com alegria, irmão. Nós precisamos fazer o trabalho do Senhor Jesus. Irmão, o pastor, ele não tem o direito de dizer qual a hora que eu vou ter problemas. Mas ele está ali, meu irmão, para atender. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Quantas vezes que o pastor está dentro da sua casa com a sua família, irmão, e recebe o telefonema de um irmão que precisa do socorro. E quem que ele vai procurar, meu irmão? Será que é o pedreiro? Será que é o médico? Não, ele vai procurar o pastor. E nós temos que ter essa sensibilidade, esse cuidado, irmão, que o apóstolo Paulo nos orienta. Ele é o seu companheiro. Se portaram de modo santo, justo e irrepreensível para com os novos cristãos de Tessalônica. Uma atitude louvável também para aqueles que se encontram no serviço ministerial na igreja de hoje. De tempo em tempo, vale a pena avaliar o ministério e refletir sobre a proposta bíblica para tal atividade. Irmão, será que é meu tempo de eu assumir um ministério da igreja? Será, irmão, que está no tempo de eu rever os meus conceitos e falar, Senhor, será que o meu tempo terminou? Até onde, Senhor, eu estou motivado, eu estou feliz naquilo que eu estou fazendo? Será, Senhor, que é o tempo de eu parar um pouco, de eu recuar? Nós vemos o exemplo do nosso pastor, irmão. Ele tem hoje, depois de uma folha de trabalho extraordinário, de muito tempo, 45 anos, ele falou, não, Senhor, é tempo de eu parar. O apóstolo Paulo nos ensina isso, irmão. Tempo de parar, tempo de ficar no suporte, tempo de ser conselheiro, ser orientador, irmão. Quantas vezes que nós fazemos muito mais quando nós orientamos do que muitas vezes nós vamos fazer. Muitas vezes eu não fui chamado para fazer, eu fui chamado para ensinar, para orientar. E muitas vezes nós não sabemos, irmãos, mover essas peças para que o evangelho de Jesus seja alcançado, o objetivo dele, irmão, que é alcançar a vida. Muitas vezes nós queremos pegar o goleiro e colocar para jogar no ataque. Não vai dar certo, irmão. Precisamos saber qual é a posição de cada um. E muitas vezes nós não temos essa sensibilidade e muitas vezes não somos orientados também. E que Deus nos dê visão e entendimento desse grande privilégio de estar aprendendo com o apóstolo Paulo. Após usar a ilustração do cuidado materno na parte introdutória desta sessão, agora a atitude de Paulo tem foco no cuidado paternal para com os novos crentes, A maneira como expressou esse coração paterno é descrito com exortação, consolo, chamado à vivência digna do Senhor, que os havia chamado para uma vida como cidadão do reino de Deus. Irmão, muitas vezes anteriormente nós falamos da mãe, aquele cuidado da mãe. E agora ele fala do cuidado do pai, irmão. Que sensibilidade, que coisa extraordinária, irmão. Quando nós temos essa visão, esse entendimento de que nós fomos chamados para ser servo, para ser cuidador, para ser orientador. E muitas vezes, irmão, nós queremos ser senhor, mas nós somos servos, precisamos entender isso. Paulo agradece a Deus pelo fruto colhido da ação missionária. A palavra de Deus foi anunciada a vidas
foram alcançadas pela mensagem do Evangelho. Diante de tal resultado, com naturalidade da igreja foram sendo plantadas. Irmão, que coisa bonita! Quando nós, diante de tal resultado, com naturalidade, a igreja foram sendo plantada. Irmão, não é com força, é com estratégia, é com carinho, é com amor, é com palavra, é com ensino, que nós podemos avançar, que nós podemos alcançar as vidas. E aqui, meu irmão, continuando, os irmãos de Tessalônica são mais uma vez elogiados pelo seu estilo de vida. Eles se tornaram imitadores da Igreja de Deus, em Cristo Jesus, em regiões da Judéia. São identificados como participantes dos mesmos sofrimento e perseguição que os cristãos estão passíveis de passar na vida. Irmãos, qual o momento que eu paro e falo, Senhor, eu pago o preço? Não importa, eu quero pagar o preço. E tem muitos momentos da nossa vida, irmão. Se nós formos apenas colher frutos, nós não vamos resolver a nossa situação. Tem um momento de nós plantarmos, da dificuldade, de cavar. E muitas vezes nós só queremos receber, irmão. Nós só queremos receber. Mas o apóstolo Paulo ele tem essa grande estratégia de ensino, né? O inimigo do evangelho são identificados e as consequências de suas ações pecaminosas, como o derramar da ira de Deus sobre suas vidas. São pessoas que têm atrapalhado a obra da propagação do evangelho e impedindo que a mensagem se multiplique. Irmão, será que nós temos visto isso? Será que nós já acompanhamos? Nós já vimos isso em algum local? Pessoas que não somam, irmão. Eles não fazem, nem querem que outros façam. Irmão, nós precisamos de orar mais. Precisamos de ter paciência. E acolher essas pessoas, ensinar eles que a igreja de Jesus não é... Ninguém tem vantagem aqui. Nós estamos aqui para ser servo. Nós estamos aqui para cumprir a missão de Jesus. Com sofrimento, com dor, dia e noite, irmão. Com perseguição ou sem perseguição. E muitas pessoas acham, irmão, que igreja é local de eu receber benefício. Não é dessa forma. Você já recebeu. O Senhor Jesus já pagou o alto preço por cada um de nós. E nós queremos continuar, meu irmão, recebendo as facilidades. E nós, como líderes, pastor, ministério, é luta, é batalha, é sofrimento. Interessante observar que na caminhada ministerial é possível visualizar as bênçãos e a presença das lutas ministeriais. Vale a pena ressaltar o cuidado de Deus sempre, irmão. Não adianta nós acharmos, irmão, que eu vou receber coisa fácil. Muitas vezes é nas lutas, irmão. Interessante observar que na caminhada ministerial, pastores, líderes, é possível visualizar as bênçãos e a presença das lutas ministeriais. Vale a pena ressaltar o cuidado de Deus sempre, irmão. Quantos dias nós deitamos e acordamos, irmão? Quantos dias nós trabalhamos e recebemos? Quantos dias, meus irmãos, nós fazemos tudo e voltamos para nossa casa e descansamos e retornamos. O Senhor está sempre cuidando de nós, irmão. O Senhor está sempre nos salvando todos os dias dos perigos, das dificuldades, das aflições, das perseguições. E nós vamos aí, o tempo passando, né? E que Deus continue nos dando essa visão, essa sensibilidade, irmão. Quantos anos da minha vida que o Senhor tem me guardado, tem me sustentado. E você, irmão? E cada um de nós. Nossa família, nossos filhos, nossos netos, né? Então aqui, meu irmão, do pastor para o rebanho, irmão. 2:17 ao 20. O desejo ardente do coração de Paulo era visitar os irmãos em Tessalônica
novamente para desfrutar a comunhão com ele. Ressalta a perspectiva espiritual de que, mesmo distante fisicamente, estava conectado no coração pela ação do amor de Deus em sua vida. Irmão, será que nós temos tido esse ardor, essa paixão por vida, por pessoas, pela igreja de Jesus, por famílias, irmão? O apóstolo Paulo tem. Ele teve esse ardor, esse amor, esse carinho pelas vidas, trazendo para a realidade do tempo pandêmico, vivenciando na humanidade. Foi possível perceber que, mesmo distante, temporariamente, distanciamento social, a igreja seguia conectada em plena comunhão com o Senhor e uns com os outros. Irmão, nós saímos de uma pandemia, nós saímos de momentos de distanciamento social, separação, mas o evangelho não parou, meu irmão. Então nós vemos que lá com o apóstolo Paulo isso já acontecia, né? Perseguições, lutas, dificuldade, mas não parou, irmão. Não foi isso que parou a igreja. E nós sabemos que a igreja não vai parar, né? Paulo explica que tentou se deslocar até Tessalônica. No entanto, foi impedido pelos inimigos de nossas almas, Satanás. Vale ressaltar a batalha espiritual vivida em todas as épocas. Contudo, a presença de Jesus constante ao lado de seu povo, conduzindo-os em vitória sobre as hostes espirituais da maldade. Irmão, nós vemos isso o tempo todo. Quantas vezes que a igreja não segue, irmão? Não avança. Porque existe inimigo da cruz. Existem pessoas, irmão, que estão dentro da igreja. Mas a base, a fundamentação, o objetivo específico não são vidas, irmão. Claro que a igreja tem outras áreas que precisam ser cuidadas. Mas nós temos que saber qual é a prioridade da igreja, irmão. E muitas vezes nós estamos focados em eventos, irmão, em coisas, e não nas vidas que estão sofrendo, que estão partindo sem Cristo, que o Senhor um dia vai pedir conta delas para nós, como igreja de Cristo. E ele continua, Paulo finaliza apresentando a vitória ministerial em Cristo, a alegria em poder apresentar diante de Deus aquelas vidas preciosas como fruto de seu ministério pastoral, de cuidado do rebanho do Senhor. Pastores, líderes, irmão, pense nisso. Que coisa extraordinária, irmão. Quando nós temos esse prazer, essa alegria de saber que o Senhor Jesus, a nossa alegria, não é nas coisas, irmão, mas são vidas transformadas. Paulo finaliza apresentando a vitória ministerial em Cristo e a alegria em poder apresentar diante de Deus aquelas vidas preciosas como fruto do seu ministério pastoral de cuidado do rebanho do Senhor. Aqueles irmãos eram tão amados por Paulo que eram considerados diante de Cristo sua glória e alegria, irmão. Quando os chama de esperança, alegria e coroa. Irmão, que eu quero que Deus coloque isso no meu coração. Cada manhã. Eu quero, irmão, que o Senhor me dê esse privilégio de ter essa esperança, essa alegria, essa coroa. De uma vida, irmão, uma vida que se arrepende. Uma vida que seja transformado pelo Evangelho. Que seja sobre a minha instrumentalidade ou não, irmão. Mas uma vida que seja transformada. É o papel nosso como igreja de Jesus. De pregar essa mensagem que transforma a vida. É possível ver a intenção do cuidado e o amor paternal do apóstolo por eles, irmão. Irmão, será que nós temos demonstrado esse amor, essa paixão, esse ardor pelas vidas, irmão? Essa é tudo que o Senhor espera da sua igreja. Que espera de nós, irmão, como igreja.
E nós, muitas vezes, irmão, não temos tido essa paixão, esse ardor pelas almas. E ele continua aqui, meu irmão, do rebanho para o pastor. O versículo, capítulo 3, de 1 a 4, irmãos, ele diz que diante da grande preocupação para com a igreja de Tessalônica, Paulo decide ficar em Atenas, enganjado no trabalho missionário. Envia seus discípulos, o seu discípulo Timóteo, ministro de Cristo, para visitá-lo e fortalecer e dar ânimo na fé aos irmãos em meio às aflições. Irmão, quanto Timóteo foi útil. Irmão, quantos Timóteo tem dentro da nossa igreja? Quantos Timóteo tem no ministério do pastor Edgar? 45 anos. Quantos Timóteo vão estar no ministério do pastor Cleiber, irmão? Pessoas que confiáveis, pessoas que são usadas para abençoar o ministério, irmão. O que o pastor Cleiber pode fazer sozinho? O que o pastor Edgar pode fazer? O que eu posso fazer? Nada. Ninguém pode fazer. Mas existe Timóteos, irmãos, em redor de nós, em redor do ministério de Cristo, da igreja de Cristo. E essa é o ensino que o apóstolo Paulo passa para nós. E é em aflições, irmão, fortalecer e dar ânimo na fé aos irmãos em meio às aflições. O objetivo de Paulino, para com o rebanho de Deus, era que os irmãos não desanimassem diante das tribulações e fraquejassem na fé. Explica que a vida cristã é de luta e que é participante da vida com Cristo e enfrentarão perseguições. No entanto, a presença de Deus na vida dos cristãos em meio aos embates da vida faria toda a diferença. E os irmãos seriam fortalecidos e vitoriosos no Senhor. Irmão, essa é a esperança da igreja. Irmão, nós não temos que esperar benefícios hoje. Irmão, nós temos que esperar a volta do Senhor. Nós temos que esperar, irmão, qual é o meu papel hoje. Aquilo que eu não fizer hoje, irmão, quem garante que eu vou fazer amanhã? Muitas vezes nós estamos preocupados, irmão, em fazer. Não, deixa para amanhã, para o mês que vem, para a semana que vem. Irmão, faça hoje o pouco que você puder. Porque amanhã não garante que nós vamos estar aqui para fazer. E nós, muitas vezes, irmão, nós adiamos, nós deixamos para depois, nós passamos para outro fazer e perdemos o privilégio de somar, de nos alegrar com o resultado, irmão, de uma vida que se arrepende. E no 3, de 5 a 8, irmão, ele fala que a alegria pelo retorno de Timóteo de Tessalônica, com boas notícias da igreja, está presente no relatório paulino, diante das adversidades e da urgência em transmitir cuidado aos novos irmãos na fé. Paulo envia Timóteo para cuidar dos irmãos e fortalecer-lhes a fé. Irmão, que coisa extraordinária! É interessante notar que as notícias recebidas também abençoam a vida do apóstolo, confortando e fortalecendo diante dos embates da vida ministerial, por saber que estavam firmes no Senhor. Paulo tem sua força revigorada para o seguimento da missão. Irmão, quantas vezes o pastor precisa de uma palavra, precisa de um resultado, irmão. E o apóstolo Paulo, ele diz, o que dava força a ele, irmão, que fortalecia ele, era o resultado do trabalho de Timóteo, irmão, que ia lá cuidar e trazia notícia daquelas vidas que estavam sendo cuidadas e zeladas e estava fortalecida na fé. Irmão, nós temos esse desafio. Eu quero concluir, meu irmão, que o tempo já está bem avançado. E a conclusão aqui, em 1 Tessalonicenses 3, de 9 a 13, o capítulo finaliza com tom de gratidão a Deus pela notícia da igreja de Tessalônica. É possível ver uma palavra de esperança em constantes orações pelos novos encontros em um futuro breve para suprir o que falta, a fé
dos Tessalonicenses. Paulo pede que o próprio Deus prepare esse encontro entre ele e a igreja. Ainda deseja que os irmãos continuem a crescer na comunhão, no amor de Jesus Cristo. Tudo isso com o intuito de ver seu coração fortalecido pelo Senhor em estilo de vida daquela igreja, irrepreensível, em santidade, estando ele preparado para a vinda do Senhor. Irmão, será que nós temos nos alegrado na esperança da volta do Senhor? Será que a nossa vida espiritual, a nossa crença em Cristo, irmão, será que isso é alegria para nós? Tem trazido satisfação, prazer, alegria? Porque quando isso traz para mim, irmão, nós vamos ter um entusiasmo, nós vamos ter o prazer de ensinar isso a outro, de levar outro a entender essa nossa esperança do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo nos ensina, é irrepreensível em santidade, estando ele preparado para a vinda do Senhor. Irmãos, e aqui ele fala que o exercício do ministério pastoral é um misto de luta, de calmaria, de alegria e tristeza, de encontro e desencontro, de estar perto e de estar longe, mas, sobretudo, é um trabalho espiritual de seriedade e responsabilidade, com fruto para a eternidade. Pastores, que nós tenhamos, meus irmãos queridos, da Primeira Igreja Batista de Nova Iguaçu, tenhamos no nosso coração essa responsabilidade de que os frutos para a eternidade, irmão, é o nosso ministério, é o nosso prazer, é a nossa alegria e o nosso desafio, irmão, de estarmos prontos para ouvir a voz de Deus. Senhor, aonde eu sou útil na tua casa, aonde eu sou útil numa vida, irmão, numa família, num local, numa cidade, num bairro. Irmão, que Deus coloque isso no nosso coração, que Deus nos dê a alegria, o prazer de que a nossa esperança são as vidas transformadas para a eternidade à volta de Cristo. Irmão, que Deus abençoe, que Deus nos dê cada vez mais entendimento, entusiasmo, prazer na obra do Senhor, irmão. Quanto nós precisamos de nos movermos, irmão, para resgatar a igreja nesse tempo. Nós temos visto, irmãos, a banalização da igreja. E a nossa igreja é histórica, irmão. A nossa igreja não é melhor nem é pior do que nenhuma outra. Mas todas precisam da seriedade, da perspectiva da volta do Senhor Jesus. Irmãos, e aquilo que o Evangelho representa na minha vida, tem que ter no nosso coração o amor por outras vidas que carecem também de receber essa extraordinária alegria de viver Cristo. Vamos orar nesse momento? Agradeço, irmãos, cada um de vocês que pararam um minuto para ouvir e que vocês possam se alimentar da palavra de Deus e viver esse tempo com gratidão, com alegria ao Senhor Jesus. Querido Deus e Pai, nós rendemos graça a Ti, Senhor, pelo privilégio de estudar a Tua palavra, Senhor, de viver esse momento, Pai, de dedicação, Senhor Deus, de comunhão. Pai, aplica no nosso coração a Tua palavra, Deus, para nós não pecarmos contra Ti. Coloca no nosso coração, Senhor, o desejo, Pai, o ardor de pregar a Tua palavra, de cuidar de vida, Senhor. Ensinar, ó Deus, aqueles que carecem, aqueles que estão perdidos, Deus, sem luz, sem esperança, de que só o Senhor pode transformar a vida, Senhor. Cuida, Pai querido, das nossas famílias, Senhor. Cuida da família da Tua igreja, Pai. Cuida das famílias da nossa cidade. Cuida, Deus, do nosso governo, Pai. Cuida da as autoridades constituídas, Senhor. Deus, nesse tempo, que haja transparência, que haja amor, que haja, Deus, sensibilidade na escolha, Deus, daqueles que vão governar a nossa nação, Pai. Que as famílias recebam, Pai, homens comprometidos com o Senhor, que tenha princípio, Deus, que emanado da Tua palavra, Senhor. Usa, Pai querido, cada uma vida. Abençoa toda a nossa liderança, Pai, da nossa igreja. Que cada um de nós sejamos
ferramenta, Deus, nas tuas mãos, para falar do teu amor, para pregar a tua palavra. Oramos, Deus, assim agradecido em nome de Jesus. Amém.